paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, domingo, 14 de julho de 2024, quero compartilhar o meu devocional com uma palavra abençoada. Antes disso, inscreva-se no meu canal se não for inscrito e compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Como é importante sermos bons ouvintes e como é difícil pararmos para ouvir. A maioria de nós, acha muito mais interessante falar do que ouvir. Por diversas vezes, Jesus advertiu as pessoas ao seu redor para prestar atenção no que ele está falando. Pois nós queremos falar demais, nós nos distraímos com tudo ao nosso redor e muitas vezes o Espírito quer falar conosco, Jesus quer falar conosco e nós não conseguimos dar atenção. Por diversas vezes na palavra do Senhor, Deus, ele nos adverte a pensar para falarmos. Há um provérbio de Salomão muito conhecido, que é o 13:3, que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Como nós precisamos ficar atentos no que nós falamos. E Jesus, nesse momento, ele nos adverte, ele chama a nossa atenção para nós ouvir o que o Espírito tem a dizer para nós. Essa passagem de Mateus 11, descrita no Evangelho, é uma passagem tremenda, onde Jesus ele está pregando nas cidades da Galileia. E ele está falando para uma multidão, onde nesse versículo ele chama a atenção das pessoas. Aquele que tem ouvidos, ouça. O discurso de Jesus, ele continua. E no versículo 16 vai dizer que Jesus começa a dizer assim: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Eu acho tremenda essa meditação do Senhor Jesus, pois ele compara a geração que ele estava vendo naquele momento, sendo que, na minha opinião, a geração continua a mesma e até pior. Ele diz: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Vocês são como criança, sentadas na praça, gritando umas com as outras. Nessa meditação de Jesus, ele quer dizer que nós somos tão distraídos, nós somos tão desatentos, estamos preocupados com tantas coisas sem importância, que aquilo que nós precisamos perceber, aquilo que nós precisamos prestar atenção, que o Espírito está demonstrando para nós, através das coisas ao nosso redor, nós não nos atentamos. E eu creio que a geração nossa, devido ao excesso de tecnologia, é muito barulho, é muita informação, é muito blá blá blá, nós estamos mais desatentos do que a geração que estava com Jesus aqui na terra. Nós precisamos começar a ficar atento à voz do Espírito, o que Jesus tem a nos dizer, pois essa geração, principalmente a que está fora da igreja, os que não têm Cristo como seu Salvador, eles passam mais desapercebidos do que nós mesmos, pois as evidências do fim dos tempos, as evidências de tudo de ruim que está acontecendo, que está nos dizendo que vai acontecer, ninguém presta atenção. Essa geração começa a achar que tudo não tem nada a ver. É a geração do não tem nada a ver. Nossa, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo? Ah, isso não tem nada a ver.
Você não está vendo que foi noticiado o aumento de terremoto, o aumento de catástrofes da natureza? Olha as coisas na política, olha como o ser humano está. Ah, mas isso não tem nada a ver. Então, Jesus hoje, ele nos alerta e diz: quem tem ouvidos, ouça. Nós temos que ser mais maduros, ficar mais atenta aos sinais que o Espírito Santo nos dá. Ficar mais atenta no relógio do mundo, nas coisas que estão acontecendo, pois isso está nos dizendo muito sobre as profecias que estão para ser cumpridas. Nós precisamos ser maduros, atenciosos, falar menos, ouvir mais, estar sensível à voz do Espírito Santo. Que meditação tremenda é essa que Jesus faz. A palavra do Senhor, ela é um manual de instrução para a nossa vida, onde se nós atentarmos em todos os conselhos que Jesus Cristo nos dá, que Jesus Cristo inspirou as pessoas a deixarem registrados na Bíblia para nós, a nossa vida passa a ser muito mais fácil, pois nós erramos, pois nós, como Jesus disse, nós agimos como crianças mimadas, que não querem prestar atenção, que não querem ouvir as instruções do Senhor. Que nós possamos, a partir de hoje, sermos mais maduros, ficarmos mais atentos, principalmente à voz do Espírito Santo. A meditação de hoje diz assim: é preciso estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Muitos de nós questionamos: parece que Deus não fala conosco. Parece que Deus ele não me instrui, parece que Deus esqueceu de mim. E muitas vezes Deus está dando todos os sinais ao nosso redor, usando irmãos, usando pessoas ao nosso redor para nos alertar, usando seus louvores, seus cultos para dar direção para a nossa vida. Mas parece que nós não ouvimos, parece que temos escama nos olhos, escama nos ouvidos. Estamos totalmente inertes. Que hoje você possa ficar mais atento, pois eu tenho certeza que esse alerta é para mim e para a sua vida, onde Deus está falando através de sinais, através de pessoas, através dos seus cultos, e nós não estamos percebendo. Que meditação tremenda! Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está em Atos 23. Paulo, ele ainda continua no julgamento. Ele falou, só que as pessoas não ouviram, pelo contrário, ficaram mais iradas com ele. E Atos 23 também dá continuidade a tudo isso que estava acontecendo na vida do nosso irmão Paulo. E eu quero compartilhar alguns versículos que nos dará também uma meditação tremenda, como o Espírito Santo de Deus fala conosco, como o Espírito Santo de Deus nos dá direção através dos devocionais, através da leitura bíblica, da meditação na tua palavra. Atos 23, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus e os fariseus eram duas linhagens judaicas. Eles tinham uma interpretação diferente da palavra do Senhor.
É como se fosse nos dias de hoje, talvez, comparar os assembleanos com os presbiterianos, onde todos nos consideramos irmãos, mas nós divergimos em algumas interpretações bíblicas. E os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, nem em anjos, nem em espíritos. Já os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos e também em anjos e em espíritos. Nesse momento, Paulo diz: vocês estão me julgando porque eu creio na ressurreição dos mortos. E o próprio Jesus confirmou isso, que nós todos ressuscitaremos e iremos para a vida eterna. E naquele momento, os saduceus e os fariseus começaram a brigar. Mesmo assim, todos eles mantiveram sentenciando Paulo, mantiveram julgando Paulo e querendo que Paulo fosse morto. Como as pessoas não mudaram? Talvez nós lemos isso e a gente pensa que intolerância, que hoje isso não acontece, mas acontece. Ainda hoje, vários cristãos são perseguidos. Vários cristãos morrem por conta da sua fé. As pessoas não toleram. E isso não é por ignorância das pessoas. Isso é porque o mundo espiritual, ele é real. As pessoas, elas começam a dividir. Várias pessoas que espiritualmente não se conectam com o Senhor, começam a dividir, como se o mundo fosse algo paralelo da vida espiritual. E na verdade, tudo isso é regido pela vida espiritual. Tudo que acontece é obra demoníaca, é obra de onde o inimigo das nossas almas querem destruir os cristãos. Ainda hoje nós cristãos somos perseguidos. Mesmo no Brasil, não acontecendo talvez uma violência tão tamanha como acontece em países de Oriente Médio, em países muçulmanos, onde eles realmente decapitam e assassinam cristãos, mas também no Brasil, hoje é disseminado um ódio contra os cristãos, um ódio onde as autoridades não aceitam a fé do cristão. Mas, assim como Paulo, nós temos que nos manter firmes, olhando fixamente para Jesus e crendo que Jesus nos dará livramento. Mesmo que aconteça algo de ruim aos nossos olhos, tudo acontece para cooperar com o amor daqueles que amam a Deus. Tudo que Paulo fez cooperou para o bem da igreja. Paulo está num lugar muito melhor do que nós. Paulo, ele foi salvo, ele morreu em Jesus e nós encontraremos ele na vida eterna. E é esse pensamento que nós temos que ter. A nossa confiança, o nosso bem-estar, não podemos jamais achar que só acontece aqui. Mesmo que aconteça algo que no momento nós ficamos tristes, nós temos que compreender que tudo isso fará bem para a Igreja de Cristo e para cada um de nós. Que essa meditação faça a você levar mais a sério a vida espiritual e compreender que tudo que acontece aqui está ligado em Cristo, está ligado em Deus e tudo é regido por Ele. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.